Existe uma máxima na cultura pop que é: amamos vilões e odiamos heróis. Mas e quando o herói e o vilão são a mesma pessoa? Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! A verdade mesmo é que amamos nuances, personagens complicados com desejos dúbios, ou melhor, a possibilidade de ser qualquer coisa, mas a terrível conclusão de que se é humano. E bom, humanos erram. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca, e hoje eu vou falar de uma das melhores e piores sagas da cultura pop. Mas antes de entrarmos nos pormenores do porquê Star Wars nunca trouxe tudo o que prometeu, deixe o seu like, o follow, pegue sua bebida intergaláctica de preferência e vamos conversar. Anakin's gone. I'm what remains. O ano era 1999. O mundo estava surtando, acreditando que os anos 2000 iam trazer destruição e danação eterna. Foi então que o diretor George Lucas fez o quê? Isso mesmo. Ele trouxe destruição e danação de 2 horas e 16 minutos com Jar Jar Binks. Eu tenho quase certeza que boa parte de todo o pânico do milênio era o puro desespero de você perceber que alguém construiu um personagem como Jar Jar Binks e achou que seria divertido, entendeu? Então as pessoas simplesmente surtaram, tipo, se isso acontece, o fim do mundo tá logo ali, entendeu? Sob a promessa de dar uma razão, ou pelo menos uma história de origem para o enigmático Darth Vader, George Lucas deu um novo rosto e motivação pro Anakin Skywalker. Curiosamente, enquanto escrevia um romance sem sal e adicionava personagens ao universo de Star Wars, ele acidentalmente, ou talvez nem tão acidental assim, fez uma das melhores coisas de toda a franquia. Ele questionou o status quo. E não, gente, não estou falando que Star Wars é uma trama anticapitalista e revolucionária. Talvez se você forçar muito você consiga encontrar isso daí. Talvez, mas eu acho que não. Infelizmente, George Lucas não questiona o status quo dos filmes de faroeste ou a dominação estadunidense da época. A gente até gostaria que ele tivesse feito um pouquinho mais disso. Mas ele questiona a sua própria criação, os Jedi. Enquanto na trilogia original, a lenda dos Jedi é a base para o nascer de uma nova esperança, a saga prequel coloca essa lenda em uma espiral de decadência. Vemos líderes questionando seu lugar, uma guerra conspiratória contra um inimigo invisível e essa promessa de uma nova figura que vai, sei lá, sair de uma caverna ressuscitado no domingo da Semana Santa. História errada. O que quero dizer é que George Lucas pega toda essa jornada do herói, de Joseph Campbell, relembra conceitos de Carl Jung, adiciona um pouquinho da pira do Freud e de certa forma deturpa toda essa sagrada jornada que todo jovem escritor já aprendeu. Ele faz o mesmo caminho, mas mudando o sentido. Se uma hora víamos o nascer de um herói na figura de Luke Skywalker, agora temos o nascer de um vilão na figura de Anakin Skywalker. Muitos Skywalkers pro meu gosto, né? Ou pelo menos era o que o Lucas achava que estava fazendo. Toda a trilogia não foi bem aceita pela crítica e nem tanto assim pelo público. Talvez fosse a febre do milênio ou o simples fato de que Jar Jar Binks é um dos poucos exemplos de como personagens irritantes podem destruir um filme. Mas entre a história do escolhido se tornando o destruidor, existiu algo que pra mim resume o que o mundo de Star Wars é, ou melhor, o que ele deveria ser. Ah, mas se não é a mulher careca? Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker. Star Wars, A Guerra dos Clones, surge 9 anos após a Ameaça Fantasma e 2 anos após o final da origem de Darth Vader, mostrado em Star Wars, Episódio 3, A Vingança dos Sith. Um título tem 2 linhas de roteiro, gente. Como que a gente trabalha com um negócio desse? A produção se inicia após diversas experimentações de criar um universo animado de Star Wars. Em outras palavras, a série criada por George Lucas é como a mão de um morto-vivo saindo da cova no final de um filme de terror. A gente sabe que tá morto. Todo mundo sabe que acabou. Mas, como todo bom vilão ou monstro, sei lá o que, sabemos que ele não tá sendo morto mesmo, né? Ele vai voltar. Por isso que uma das principais regras de Pânico é o quê? Ter certeza que você matou seu assassino.
A série surge quase como uma desculpa para limpar o passado complicado do prequel. Mesmo que aquela fatídica trilogia fizesse sentido numa totalidade, ela não entregava o que prometia. O relacionamento de Obi-Wan Kenobi com o Anakin, por exemplo, nunca passava a sensação de família e paternidade que o Lucas tentava sugerir. As motivações de Anakin, além do seu romance com Padmé, ainda pareciam forçados. Até mesmo a derrocada do Jedi diante da ascensão do Império foi corrida. É então que entra a Guerra dos Clones. Aqui, Anakin ganha mais nuances, incluindo uma Padawan, a Ahsoka. Obi-Wan até mesmo recebe um passado amoroso. Os clones ganham personalidade, deixando de ser apenas uma contagem de corpos e uma guerra sem sentido, e Padmé mostra sua garra, mas também sua diplomacia. Em outras palavras, a Guerra dos Clones traz tudo aquilo que Star Wars prometeu, mas nunca cumpriu de fato. Temos um lado sombrio, carismático, mas também temos um lado luminoso, interessante, que não é apenas bom por ser bom. Temos vilões humanizados com motivações que chamam a atenção do público. E ainda assim, temos heróis falhos que, entre fazer o certo e o errado, mostram que são humanos. Ok, nem todos são humanos, né? Tem os Jar Jar Binks ali, tem a Ahsoka também. Tem vários alienígenas, né, gente? Porque a gente tá falando de uma história de ficção científica, alienígena. Mas vocês me entenderam, todos eles são falhos. E isso vai ser importante no futuro, guarda essa informação. Mas a minha grande pergunta é como? Como George Lucas conseguiu acertar e errar em uma mesma história? Como ele foi de uma trilogia fadada ao fracasso para uma animação que manteve a franquia viva durante anos? Vale lembrar que, após o último filme da trilogia do Anakin, Star Wars apenas retornaria para os cinemas em 2015, com o Despertar da Força, 10 anos depois da Vingança dos Sith. Antes disso, Star Wars pulsava em livros, quadrinhos e séries animadas. E eu gosto de pensar que todas essas respostas de como George Lucas conseguiu notoriedade, onde antes ele tinha fracassado, estão em uma mesma personagem, ou pelo menos na base da construção dessa personagem, que é a Ahsoka Tano. Então eu mesma vingarei a sua morte. Vingança não é o modo Jedi. Eu não sou Jedi. Você já deve ter percebido que esse não é um vídeo convencional desse canal. É mais uma análise, uma forma de apontar o que eu amo em Star Wars, mas também o que eu odeio. Até porque a gente tá, maio, né? May the 4th be with you. Aquelas coisas, aquelas paradas de nerd, gente. Vocês sabem, esse daqui é um canal nerd. Nos últimos anos, nós fomos bombardeados com franquias, com histórias adjacentes sobre personagens e grupos que nem sabíamos que precisávamos. E, na verdade, não precisávamos da maioria deles, mas eles acabaram vindo. Enquanto estamos mergulhados neste mar de histórias da Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter, Percy Jackson, fico me perguntando se realmente gostamos desses universos ou se é apenas o visual, se todo esse amor não é apenas a familiaridade pelos rostos que já conhecemos. Será que realmente precisamos ouvir de novo sobre Harry Potter? Será que precisamos de uma história obscura sobre uma equipe de heróis complicados? Será que gostamos mesmo dessa galáxia distante ou apenas queremos ver o nome Skywalker em algum título no futuro? Será que todas essas marcas têm um universo vasto a ser explorado ou é só o que querem que a gente acredite? É uma pergunta séria, tá? Eu não tenho uma resposta. O que me coloca a todas essas perguntas é a lembrança de Guerra dos Clones. Como eu disse antes, a Ahsoka Tano exemplifica muito bem o porquê da série ter sido um sucesso. Assim como a animação em geral, Ahsoka mostra o lado bom e ruim de ser um Jedi. Seu temperamento não combina com o jeitinho heróico de ser um Jedi, porém a sua compaixão não a deixa ir para o lado negro da força. Ao longo das 7 temporadas da série, vemos Ahsoka, Ventress, Darth Maul, Anakin, Obi-Wan. Em resumo, temos uma miríade de personagens indo de um lado a outro perdidos, tentando se encontrar, tentando definir qual é a sua função no universo, qual a sua identidade. Carl Jung já disse anteriormente que para crescermos como seres humanos, precisamos enfrentar e entender esse lado obscuro nosso. Como em O Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde são a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo foram divididos em 2 personalidades. Isso porque Dr. Jekyll não estava disposto a se conhecer. Em vez disso, ele preferiu se automedicar. Já Sigmund Freud acreditava que não importava o quão civilizados nós nos tornaríamos, entre ego e superego sempre existirá o id, essa subpersonalidade agressiva, egoísta e mimada, que vive brigando com o resto do todo. Enquanto isso, o psicólogo Abraham Maslow nos lembra que a maturidade não é algo dado, que esse processo, como diversos outros, podem sofrer com problemas externos e gerar malformações.
E essa, queira ou não, é a base para a construção pregressa de todos esses personagens de Star Wars. Ou pelo menos o é em Guerra dos Clones. Até o surgimento dessa animação, o universo oficial de Star Wars nos apresentou os Jedi como indivíduos quase que frustrados, que acreditam que sentimentos atrapalham. Boa parte deles foram tirados de suas mães quando crianças e reprimiram tudo isso para se tornar esses cavaleiros maravilhosos que vão salvar o mundo. Ou, na verdade, eles não vão salvar nada, né? Porque eles não fazem nada, né? Eles só ficam ali, tipo... Cheguei, vou colocar a ordem. E aí a ordem deles, eu caguei tudo, mas coloquei a ordem no local. Já os Sith são o completo oposto, consumidos pela raiva, gerando medo para sobreviver. Mesmo que boa parte do fandom não consiga gostar de Star Wars, Os Últimos Jedi, também conhecido como o melhor filme de toda a saga, por conta da quebra de dualidade entre bem e mal, Guerra dos Clones fez isso muito antes. Fantasiada de uma produção infantil, ela simplesmente destruiu todos esses conceitos e aceitou que, bem, as pessoas podem ser boas, as pessoas podem ser ruins. Lide com isso. Todos eles são falhos. Isso vai ser importante no futuro, guarda essa informação. Por que está fazendo isso? Se o conselho não confiou em mim, como é que eu vou poder confiar em mim? Eu não posso mais ficar aqui. Não mais. Seguindo essa ideia de que todos esses personagens só estão procurando uma identidade, um local para pertencer, o curioso de Anakin é como ele nunca a encontra de fato. Ele começa como escravo, então é dado ao Jedi para se tornar o escolhido, e por fim ele se torna apenas um Anakin, um cavaleiro Jedi, um jovem que é constantemente criticado pelos seus superiores. Mas ainda assim, como você consegue ser você mesmo quando lhe é negado sentir, quando não se pode amar, quando não se pode criar vínculos? A youtuber Princess Weeks traça muito bem isso em seu vídeo sobre Star Wars, e no fim ela chega nessa conclusão que é apenas como Darth Vader que Anakin consegue construir algo que é notoriamente seu. Porém, essa nova identidade não é perfeita. Ela é a vilã, ela é a mesquinha, ela é a ruim, ela é tudo aquilo que Anakin não quis trabalhar consigo mesmo, mas agora externalizado para o mundo. Nesse mesmo caminho, temos a Ahsoka, dada aos Jedi para perder sua identidade e se tornar um deles, porém sua força de vontade e teimosia são tão grandes que ela desiste desse caminho. No fim, aquele mesmo aspecto que a separa do Jedi, sua compaixão, a coloca de volta a trabalhar a favor da força, ou pelo menos fazer a força trabalhar a favor dela. Todas essas jornadas sintetizam muito bem o que é Star Wars, e ao mesmo tempo o que Star Wars poderia ser. É uma história sobre erros, sobre identidade, sobre se encontrar em meio a uma guerra que descaracteriza e destrói indivíduos. Isso me lembrou muito um artigo do jornal Cândido sobre como a ficção negra especulativa, o afro-surrealismo, utiliza da arte para contar sobre as suas dores e no mesmo caminho se encontrar como pessoa. Interessante notar que essa ideia de se posicionar frente ao mundo com uma arte própria, que reflete uma identidade própria, acontece em momentos chaves do afro-surrealismo. Primeiro, quando era preciso conquistar espaço no meio intelectual e reivindicar uma certa humanidade. Depois, nos anos 70, em meio à efervescência pela luta dos direitos civis e fortificação do movimento Black Power. E agora, nos últimos anos, enquanto presenciamos o auge do afro-surrealismo em criatividade e refinamento, figurando no mainstream e embasando filmes como Korra, a série cult Atlanta e clipes de músicos como Kendrick Lamar e Beyoncé. Também acompanhamos cenas cada vez mais bizarras nos noticiários. Contamos histórias para aprender e ensinar, transmitir nossos erros para que no futuro acertem no nosso lugar. Porém, também para contar para nós mesmos os nossos erros, para contar para nós mesmos as nossas experiências, e assim, talvez aprender com elas. Star Wars, assim como franquias no geral, parecem ter esquecido um pouco disso, talvez não completamente. Para mim, um dos pontos altos da Marvel nessa última fase foi como cada produção tentou abordar essa busca por uma identidade. Vimos isso com a Wanda em WandaVision, o Sam em Falcão e Soldado Invernal, a Kamala Khan em Miss Marvel, até a Jennifer em Mulher Hulk. Mesmo com seus erros, o fio narrativo foi esse. Como se descobre a sua individualidade, suas vontades e desejos após uma catástrofe global como o estalo do Thanos.
Como continuar na normalidade após algo tão assustador quanto a pandemia e o Covid-19? Como continuar existindo diante dos horrores do Holocausto Judeu, da diáspora africana, da guerra? Sinceramente, eu não sei. Mas pra mim, o que torna Star Wars e todas essas histórias tão especiais não são os milhares de filmes sobre as mesmas pessoas e as mesmas tramas, mas esse aspecto tão frágil que a identidade é uma situação de completa desgraça. Como é pro Luke Skywalker encontrar em si mesmo algo que pode mudar a galáxia em meio a uma ditadura? Como é pra gente encontrar nas nossas histórias, na nossa ficção, a sensação de que podemos ser nós mesmos, mas também podemos ser muito mais? Eu compreendo o que é querer se afastar da ordem. Eu sei.